Verdade. Primeiramente, o que te motivou? Por que tu entrou nessa? Assim, como é que você percebeu que isso era... que existia? O que te levou a encontrar todos esses pedófilos aí? Bom, eu estudava na PUC, na época estava começando a faculdade de engenharia, e um dos professores, professor de direito na internet, era promotor de justiça. Ele recebeu uma denúncia do Ministério do FBI, na época, do FBI, US Customs, um órgão ligado ao FBI, que existia uma quadrilha de pedófilos que estava traficando criança. Caralho? Para os Estados Unidos e para a Europa. Não era apenas uma galera... Na fazia internet, vídeo. Não. O cara... Tinha Nossa. vídeo, tinha tráfico de criança, tráfico de mulheres. Chamava Wonderland. Não sei direito. Não, chamava. Porque, na verdade, as coisas, 20 anos depois, ainda continuam acontecendo. É mesmo? Caramba. Infelizmente. A lei mudou por nossa causa, né? Porque naquele tempo, você produzir o vídeo e publicar o vídeo na internet não era crime. Crime não era meio de... Internet não era meio de publicação. Então, você publicar, você ter, pior, você ter também não era crime. Você consumir, pagar pelo filme, não era crime. Nós estamos falando de que ano? 1999. Desculpa, 99. meu biógrafo está aqui. 1999. Tá. 1999. A investigação, na verdade, começou em 98. Então foi 98 relativamente pra 99. rápido também, né? Que vocês conseguiram fazer isso. Mas aí esse teu professor recebe essa denúncia. E aí o que acontece? Eu tinha, por causa do negócio da NASA, eu tinha bombado em Física 2. E eu não conseguia, não ia conseguir CR suficiente para ir para entrar para mecatrônica, que é o que eu queria. Era a cadeira que eu queria. Na PUC, antigamente, você não entrava, você fazia o ciclo básico. E aí depois você ia para a especialidade que você queria por CR. E aí eu, vou pegar um CRzinho a mais lá, vou ver o que é, não deve ser nada demais. Deve ser um bando de moleque punheteiro, pode falar? Pode, né? Um bando de moleque punheteiro pegando vídeo, não sei o quê. E aí, cara, a coisa era realmente complicada. Era bastante material, coisas que até hoje me dão... Nossa, imagina. Dão pesadelo. Isso era uma comunidade que você identificou na internet? Como é que era isso? Antigamente você tinha... Não é do seu tempo mais, mas você tinha várias coisas chamadas Gopher. Eu já vou falar no Gopher. Gopher. Você tinha várias formas de troca de arquivos diferentes antes de existir a World Wide Web. O World Wide Web era uma coisa nova, super nova na época. Devia ter 3, 4 anos. A gente estava com o Spry Mosaic, uma coisa ultra... E você tinha os newsgroups. Tinha IRC, tinha newsgroups, etc. Então, o que eles faziam? Eles, através desses mecanismos, desses canais, eles trocavam informações. Hoje em dia você chama isso de Deep Web, que não é indexado, né? A Dark Web, etc., né? Que você entra no Tor para fazer, etc. Antigamente você não precisava nada disso, entendeu? Você já tinha uns meios mais fáceis de se comunicar de forma meio aqueles escusa. servidorzinhos, mas você precisava saber onde era o servidor pra você ir até ele, né? Então era mais escondido em termos de endereço. Você tinha canais no IRC, por exemplo, que davam o endereço na época, no dia, era um zero day, que é uma coisa que acontece na hora e depois ele sai. Normalmente antigamente todo mundo tinha um IP válido também. Você não mascarava IP. Eu estou falando em termos técnicos, mas quem entende, hoje em dia você tem um IP para um monte de gente. Você chama de DHCP e NAT. Né? Você faz bridging, etc. Tem uma porrada de forma diferente. Mas, antigamente, você entrava na internet com IP válido. Então, quando você entrava na internet... Assim, e você podia subir um servidor web na tua máquina. Todas as pessoas que se conectavam à internet, elas tinham um IP único. Todas elas. Todo não mundo. É, o que você está dizendo é... se a gente se conectar todo mundo aqui
no Wi-Fi que tem aqui. Só tem um IP. Só tem um IP, que Isso. Você usa provavelmente aqui é NAT. Você usa uma técnica, Network Address Celular Translation. também, né? Quando você está no 4G, você está compartilhando com outros usuários esse endereço. Não sabia disso. Porque acabaram, já não tem mais endereços disponíveis para ser distribuído no IPv4. Não, muitos anos já. Precisa começar a dividir, senão não ia ter endereçamento para a internet. Entendi. Né? Agora estão tentando trocar para o IPv6, todo mundo tem dois IPs, mas está muito devagar. Enfim, então antigamente você não tinha isso. Você usava um IP válido, todo mundo tinha um IP válido e você podia subir um servidor de web na tua máquina. Entendeu? Um servidor de FTP, no caso. Tinha várias formas de um Gopher, né? News me ajuda aí porque eu sou burro, tá? Por favor. Por que eu subiria um servidor desse na minha máquina? Para trocar coisas que você não gostaria de botar num servidor público, né? É como se abrir hoje um grupo no Telegram privado para tua galera. Você tem o seu endereço, eu falo, pra galera que tem um interesse em comum, eu vou te passar o endereço, assim vocês conseguem conversar comigo. Tá. Mas quem não tem endereço teria que meio que chutar, assim, não teria como indexar. Assim, hoje na Dark Web você faz a mesma coisa. Você sobe uma máquina virtual lá, numa Amazon ou num servidor obscuro lá no Chipre, bota as coisas, pega o endereço Tor, deixa lá, dá para o pessoal lá no indexador qualquer, aquele DuckDuckGo, e dá para o pessoal. E você sabe o que é pior? Hoje em dia, eu vou dar um pulo aí antes da gente continuar, eles estão usando essa low-tech para fazer a mesma coisa hoje em dia. Newsgroup, porque ninguém acessa, ninguém consegue monitorar. Gopher. Caralho, estão usando a tecnologia de IRC. 10, 15 anos atrás. Até Telnet com BBS, nego usa para fazer isso. Mas em vez de você discar, você dá o app, você usa o PC Board via Telnet para trocar arquivos desse gênero. E não é do tempo. Você está com quantos anos? 37, mas eu só fui ver internet. Então, eu tô com 44. IRC, pelo menos eu peguei pra caramba. Assim, então, o IRC... Eu nunca vi, não sei nem como é a cara. O IRC, você era uma criança feliz lá no... Que já tava dando uma hackeadinha. No hack então, lá no... A galera cresceu ali no hack da Brasirk. Também. No FNet, não? Você acessou a FNet? Downnet, Undernet. Então, isso era uma das formas de você... Você tinha o CIRC, que era um pessoal lá da Europa, que era criptografado. Pessoal da THC, da THC, The Hacker's Choice. Tinha grupos assim, né? Super Powers, Legend of Doom. Caralho, Lex Luthor era um cara fora. Então, na época... Não, esse nome desse grupo é maneiraço, THC. Os nomes incríveis. Van Hauser, o nome do dono, do chefe do grupo, Van Hauser. Você conhece a história de Van Hauser? Não. O cara que foi morto por um desconhecido que foi morto por outro desconhecido. É uma história folclórica na Alemanha. Nossa, eu vou procurar saber sobre isso. Casper Hauser. Então esse Van Hauser era por causa desse cara. É um grupo alemão, mas tem holandês, era um grupo mais forte na Europa na época. De hacker. E editor conseguiu pegar a revista, que era a Frack Magazine. Até hoje é o ícone, né, da revista e tal. Eu publiquei 2 artigos já na Frack. Mas peraí, tá. Aí você conseguiu o teu professor, aquele lá. Então, aí o meu professor, ele era promotor de justiça. Sim. O que acontece? A Polícia Federal na época não existia órgão de investigação eletrônica nessa época. Não existia nada. Isso, a gente está falando em 98. A internet chegou em 96 no Brasil. Então a gente estava falando do comecinho da internet mesmo aqui. E aí, esse meu professor falou, olha, eu vou te dar crédito para fazer uma investigação e tal. Ele não esperava também. Chama-se Romero Olheira, procurador da República, aposentado. Da República não, do Estado do Rio de Janeiro, aposentado. Ele falou, olha, eu vou te dar aí os créditos 10 para você na minha matéria e você me ajuda a descobrir esse cara e tal. A investigação era um tal de Bob,
que supostamente era americano e que estava aliciando crianças e mães para irem com os filhos, bebês, crianças, bem bebê, às vezes 3, 4 anos de idade, para os Estados Unidos e para Israel, Rússia, vários países europeus, do leste europeu, Itália, Espanha. E essas crianças eram abusadas junto com as mães. Entendeu? Às vezes até a mãe, na verdade, vendia criança para... Algumas sabiam, outras não. Umas achavam que era para adoção. E algumas eram mesmo. Israel, tinha algumas famílias israelenses que adotavam as crianças, mas tinha de tudo, entendeu? E aí, assim, eu descobri um monte de coisa que eles achavam que era só foto, né? Era só meia dúzia de moleque punheteiro e tal. Nos Estados Unidos, eles não achavam que a gente ia realmente conseguir alguma coisa, e conseguiu bastante coisa nessa área. Foram 200 pessoas no Brasil e 1.600 no mundo. E você meio que se infiltrou ali como... Fui pra Catu, no interior da Bahia, para lavar, como se fosse lavar o dinheiro deles. A gente prendeu um dos caras, que era delegado de polícia, e o outro era cônsul para assuntos políticos ou culturais de Israel. A gente prendeu os caras, fez com que os caras me infiltrassem na quadrilha junto com o promotor para pegar esse pessoal. Caraca. Como se eu fosse lavar dinheiro para eles. Então, assim, esse teu professor já sabia que você tinha essas skills aí de... Sim, porque eu tinha voltado olha, aquele maluco lá tinha voltado da NASA. Tinha feito o Trusted Computer Security Evaluation Criteria, que era o tipo de... Hoje a gente tem o ISO, né? O ISO 27001, etc. Mas basicamente tu foi lá dizer pra eles onde é que eles estavam vacilando. Onde é que eles estavam... Essa é uma história engraçada. Me conta, então. Então, mas terminando essa da coisa, e eu vi coisas que até que fazem o diabo chorar, sabe? Coisas realmente muito, muito tristes. E assim, uma grande parte desse pessoal no Brasil ficou impune. Infelizmente, porque não existia lei que abarcasse esse tipo de crime no Brasil. Nossa. Entendeu? Então, assim, foi realmente um marco, porque depois isso passou a ser uma coisa visível, né? Os crimes na internet passaram a ser uma coisa que o pessoal começou a ver. O pessoal que era um monte de nerd cientista que não inconsequente, ou garotos novos que não sabiam nada da vida. E, na verdade, estavam sendo usados por criminosos para várias coisas diferentes. E nessa época aí, esse caso repercutiu na mídia? Bastante. Bastante. Fui capa da Veja, inclusive.